Ao vivo! 18 horas e 38 minutos, galera. Mais um minutinho aqui, só para eu fazer o convite aqui pro pessoal e a gente inicia aí o nosso fechamento do mercado, beleza, galera? Então, um minutinho só, estou com vocês, só para a gente poder começar aí o nosso fechamento, pessoal. Um segundo. Fiquem comigo. Veja que as pessoas vão. Mais um pouco, pessoal. Já vamos começar, galera. Terminando aqui de enviar os convites. Beleza. Boa noite, Thelma. Seja bem-vindo aí ao fechamento do mercado. E vamos começar então, pessoal. Agora sim, 18 horas e 40 minutos. Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, o excelente boa noite! Está começando mais um fechamento do mercado, fechamento de Ibovespa, com as notícias relevantes aí no Brasil, no mundo, cenário gráfico, parte de commodities, dólar, tudo isso você vai ficar sabendo aqui entre eu e você diretamente, numa conexão direta, sem gráficos plotados, sem aquele auê todo, simplesmente nós aqui trocando ideia. Eu sou Márcio Lorega, analista de investimentos, Investment Coach e economista da Mais Money. Então, peço para que você, nesse momento agora, compartilhe, envie para amigos seus, marque um amigo que você conheça, que se interesse por essa área, que queira aí literalmente retirar dúvidas, aprender um pouco mais sobre esse mercado, se interar sobre esse assunto, porque nós aqui não só falamos de mercados de renda fixa, de renda variável, nós também falamos de educação financeira, essa empresa voltada para investimento e educação financeira. Eu faço isso aqui, abertura e fechamento do mercado todos os dias, para orientar os investidores de mercado de ações, mas se você tiver alguma dúvida, quaisquer que seja, não se prive, envie, mande por e-mail, por comentários, ou enfim, arranje uma maneira. Se quiser, mande nos comentários, a gente manda o e-mail, a gente manda o zap para que você tenha um contato cada vez mais estreito conosco, beleza? Então vamos agora diretamente para os números, porque eles, como eu sempre falo, não mentem. E galera, tivemos hoje um fechamento negativo em 0,34% aos 85.300,03 pontos. E aí a gente teve um volume de 13 bi e meio, que eu considero muito bom. Poderia chegar excelente se a gente passasse aí dos 14 bi, mas ficou ali muito próximo, então eu considero que nós tivemos aí um volume muito bom. Agora, um detalhe que é bem relevante, bem interessante. Boa noite, Márcio, seja bem-vindo aí ao fechamento do mercado. Obrigado pela sua presença, campeão. Uma notícia relevante a respeito
Boa noite, Thiago, também. Seja bem-vindo aí, fechamento do mercado, campeão. Uma coisa relevante que nós tivemos aí a respeito do fechamento de hoje é a formação gráfica do nosso índice Bovespa. A formação gráfica do índice Bovespa, ela mostrou uma reação positiva, uma reação bem bacana graficamente, a formação ali de reversão do que poderia se desenhar como um canal de queda. Lembrando que nós chegamos a cair 1,83% ao longo do dia. Não foi uma queda pequena, foi uma queda relevante. Chegamos a bater 84.032 pontos. Nem chegamos no suporte que eu havia comentado mais cedo, que ficava na região de 83.700, 83.800. Sustentamos 84 mil e fomos reagindo. Mas foi uma reação igual um cometa, a gente saiu subindo loucamente? Não. Ficou bem modorrento ao longo do dia, fez vários zigue-zagues, despertou operações de venda, despertou operações de compra, despertou stops a rodo, que eu sei, não foi fácil. A gente aqui também hoje tivemos aqui operações que deram perdas no mercado, mostrou uma tendência, foi reverter, depois mostrou que ia ser nela de novo, reverteu. Foi o dia inteiro assim, até que a gente estivesse ali na parte da tarde, ali mais propriamente, depois ali de 2 da tarde, uma definição um pouco mais clara. E mesmo assim o mercado reagiu, mas ainda veio a ficar embaixo, quase conseguiu ali ficar positivo, ficou faltando pouco, mas no final ali do pregão ele deu uma rateada e foi fechar em queda. Os índices futuros fecharam positivos, eles que rodam ainda 1 hora depois que o pregão normal acaba. Os índices futuros fecharam com 0,18, o índice cheio, e o mini fechou com 0,16% de alta. Então, Márcio, isso é uma demonstração de que tem potencial de alta. Sim, tem potencial para melhorar. A gente precisa, como eu já havia comentado, passar essa região de 85,5, depois a gente passa pela região de 86.200, 86.100, e aí a gente vai engatar rumo a maiores altas. A gente tem aí uma formação muito, muito descarada de uma bandeira, chamam de flama, chamam de bandeira, chamam do que for, não importa, a gente tem uma formação dela pesada e está cada vez mais afunilando, ela está fazendo esse formato aqui, com fundos cada vez mais ascendentes e topos também cada vez mais descendentes. Vamos ver para onde isso literalmente vai romper, e provavelmente deve romper após a eleição, né? Eles não são bobos, não vão deixar, digo eles como investidores, não só estrangeiros, como grandes fundos, eles não vão querer fazer esse salseiro nesse prezado momento, nesse exato segundo. Boa noite, Fernandinha, beijo no seu coração, obrigado pela participação aqui no fechamento. Então, o mercado ele está afunilando, ele está mostrando que vai dar alguma pancada, e ela ainda não mostrou claramente se vai ser para cima ou para baixo, porque, como eu falei, nós temos, se a gente tivesse resistência ali, literalmente uma resistência em topo, bem definido, coisa que não está cada vez mais descendo, e os fundos também, se tivesse um fundo bem marcadinho, coisa que também não está cada vez os fundos subindo, a gente teria, agora está com a tendência de alta, ou a gente está com uma tendênciazinha de queda, como eu tinha falado, estava desenhando uma tendência de baixa, ainda não se confirmou. A de alta deu o ar da graça hoje, mostrando que tem potencial. Boa noite, Joana. Essa intenção de que pode também aí dar uma engatadazinha tanto para cima quanto para baixo. Os limites é o que eu coloquei para vocês e reitero aqui, 83.800 e para cima a região de 86.200. A gente está marcando essas duas faixas. Média de 20 períodos, que dá o nosso suporte, ela está em 82,5, creio que ela vai subir aí pelo menos mais uns 300, 500 pontos nos próximos dias aí, e aí vai buscar propriamente essa região de 83.000, 83.500 pontos, e aí é realmente onde vai definir se vai descer a ladeira rumo a 80.500, que é onde é a média de 200, tendo uma parada aí na região de 81.800, ou se vai engatar realmente, rompe 86.200, vai para 87.300, após 87.300, que foi o último topo, vai para o topo histórico rumo a 88.400 pontos. Não tem jeito. Então, tudo vai ser muito claramente definido após essa eleição, vejo isso, a não ser que queiram antecipar algum tipo de movimento e no dia o pessoal acreditando que vai dar continuidade e não dá.
Então, a gente já viu essas histórias acontecerem, já tem mais de 12 anos de mercado, já vi de tudo acontecer, vi a Bolsa parar em 30 mil pontos, vi a Bolsa recuperar, bater seus 73, enfim, aquele auê todo, depois desce a ladeira, depois vai para cima de novo, foi nos últimos picos aí que a gente viu recente, e agora, depois da última pancadinha que a gente deu para baixo ali nos 69 mil, deu a respirada e estamos onde estamos agora e vamos ver. Temos potencial sim para subir, o volume demonstrou isso, formação gráfica demonstrou isso, agora precisa do Ibovespa realmente mostrar isso com mais clareza para a gente. Vai ter notícia de falar, foi a questão de Bolsonaro liderando pesquisa, foi o mau humor das bolsas internacionais. Galera, o mercado hoje ele não teve clareza de nenhuma dessas posições, não tivemos notícias relevantes aqui com relação à eleição. O cenário lá fora não afetou tanto quanto parecia afetar no início do pregão. A gente viu um cenário bem negativo, problemas ali relacionados à China, a guerra comercial, essa desaceleração econômica, como que isso vai estar, mesmo ela falando a respeito de um pacote preliminar, uma versão preliminar de um pacote de estímulos à economia, auxiliando as empresas privadas, a economia privada não surtiu efeito ontem, hoje devolveu. Voltou-se o cenário de temor com relação aos empréstimos com garantias e ações, isso deixou o mercado tenso por lá. Na Europa a gente teve a confirmação, a não aprovação do orçamento da Itália, isso gerou um buzz negativo, gerou um burburinho negativo pesado, além da questão do Brexit, que não se define, apesar de pessoas falarem. Voltou o cenário com relação à Itália de que não tem plano B, isso aí é outra lei, eles tinham acenado que não, a gente pode conversar, vamos ver, enfim, paz e amor, legalize, esquece. O Giuseppe Conte, primeiro-ministro italiano, já disse que não tem plano B para apresentar nos próximos dias. Como a União Europeia já bateu o martelo, não aceitou, o negócio complicou de vez por lá. E nesse cenário todo a gente teve os Estados Unidos aí com a questão de aversão a risco, a procura por ouro, aí o dólar acaba sofrendo um pouco nesse auê todo. A gente viu também a parte de petróleo ficar negativa, tivemos até Bitcoin ficar negativo. Hoje a gente teve um dia bem mexido, bem complicado, bem volátil, as bolsas norte-americanas também. E mesmo reduzindo a queda, reduzindo a questão do índice do medo, eu vou passar isso tudo para vocês, não conseguimos aplacar uma melhora ou propriamente uma definição muito clara ao longo do dia. Deu muito susto. A gente abriu com uma queda forte, foi recuperando. Lá fora também abriu com uma queda pesada. Estados Unidos veio recuperando, mas não conseguiu salvar. Europa, que estava muito mal, melhorou, depois ficou muito mal de novo com a questão da Itália, a não aprovação das contas. E vamos agora aqui passar esses números para vocês, para a gente não ficar só na conversa. Dow 30, 0,50 de baixa, S&P 500, 0,55 de queda, Nasdaq 0,42 de queda. O S&P 500 VIX, que é o índice do medo, eu falo que à medida que ele sobe, a gente fica aí com uma tendência maior à aversão a riscos dos investidores internacionais, estrangeiros, nas bolsas mundiais, e os emergentes acabam sofrendo mais com isso, ao passo que se o S&P 500 VIX, esse índice do medo, ele cai, você tem uma maior propensão à tomada de riscos, os investidores ficam mais propensos a investir no mercado de ações global e os emergentes acabam se beneficiando. Ele subiu 5,45%, chegou a estar bem mais alto no início do dia, caiu, mas chegou a bater 24,66 pontos, foi fechar 20,71 aí, a mínima foi 20,18. Isso demonstra que tivemos aí uma diminuição da aversão a risco ao longo do dia. Falando dos mercados europeus, o DAX da Alemanha 2,17 de baixa, foi pesada a baixa por lá. FTSE 100 na Inglaterra 1,24 e CAC 40 da França 1,69 de baixa. O Eurostoxx 50, que eu sempre comento aqui como se fosse uma média das bolsas europeias, dos 50 maiores papéis da União Europeia, fechou com queda de 1,50%, não foi uma queda pequena, uma queda relevante. Os mercados asiáticos já tinham passado, couro comeu, fecharam aí em baixa. O dólar, ele fechou numa queda de 0,27%, desculpa, queda não, fechou em alta de 0,27%, cotado a 3,6970. Então o dólar, ele conseguiu aí dar uma sustentada, não foi nada grandes coisas, chegou a rodar no campo positivo um pouco melhor, chegou também a estar no campo negativo.
oscilou muita coisa. E aí a gente ficou com um dia bem zonzo, sem muita definição do que poderia acontecer. Os papéis da Petrobras, como eu já falei aqui, o petróleo chegou a cair mais de 4% com a questão da Arábia Saudita, falando que não vai restringir a oferta da commodity ou usar como arma política em meio a essas tensões globais, depois do jornalista que criticava o governo árabe ter sido morto. Então o preço do petróleo deu a despencada de 4%. Petrobras aí foi descendo a ladeira junto, mas recuperou. Ela que chegou a estar bem mais feia ao longo do dia. É isso que eu venho falando aqui no nosso fechamento. O mercado chegou a estar engrossado mesmo, feio, menos 1,86 de queda, foi recuperando aí incrivelmente ao longo do dia. Tivemos papéis que performaram com altas espetaculares, pertencem à carteira, o índice Bovespa, e tivemos papéis aí que performaram mal, que não teve jeito, como o caso da Vale, que foi a maior queda do índice, com 2,43 de baixa, e que ajudou aí fortemente a gente ter um pregão negativo. E mesmo com a reviravolta aí de Banco do Brasil e Itaú, não foi suficiente. Vale pesou bastante, e essa quedinha da Petrobras aí de 0,86 também deu uma ajudada a gente não ficar no campo positivo. Vale caiu por causa das questões de minério, e diretamente a questão da China em si, com um provável sinal de desaceleração e esse receio por parte dos mercados globais, com como vai reagir com essa guerra comercial, esses desafios, se ela vai conseguir superar realmente ou não. Então, nesse AUE todo, a gente teve aí nas maiores altas, Via Varejo 15,98, o papel foi quase a R$16 no dia de hoje, 10,13 de alta, foi a maior alta, aí o papel disparou, conseguiu romper a região de R$15 e engatou, não quis nem saber de voltar atrás e foi-se embora. Tem ali uma resistência que fica na região de mais ou menos R$16,20, se conseguir romper essa faixa, consegue R$16,50 e até R$16,90. Campo de baixa, se vir aí a perder a região de R$15,75, o papel pode voltar até uma parte de R$15,40 e R$15,20. Se perder os R$15,20, volta até para a região de R$14,70, R$14,50, beleza? Natura foi a segunda maior alta do dia, Nato 3, 32,42, 4,44 de alto, papel aí que fez uma reversão, uma loucura, chegou a estar em R$30,03, ele abriu a 30,43, ao longo do dia ele reverteu e foi-se embora, rompeu a média de 200 períodos, que estava em R$31,46, passou de passagem, foi-se embora, foi para 32,42, galera. Foi aí uma alta bem relevante. Agora, um ponto crucial é que ela buscou uma linha de resistência semanal que fica na faixa de 32,45. Ela mesmo chegando na máxima de 32,54, fechou em 32,42. Eu chamo atenção para esse preço. Se conseguir amanhã performar acima de 32,60, 32,55, aí 32,55, a gente consegue aí dar uma engatada nesse ativo, uma pressãozinha de compra, rumo a 33,33, 33,70. Caso esse topo aí dessa região de 32,50 se faça muito firme presente, uma figura de reversão surge ao longo do dia, a gente pode ver esse ativo aí recuando, voltando até uma região de R$ 31,50. Na continuidade de aula, a gente teve a JBS 3,74, o papel foi 10,24, deu uma puxadinha interessante, conseguiu romper a região ali dos R$ 9,77, que era uma resistência aí recente, rompeu e foi-se embora, não quis nem saber de R$10, passou de passagem, foi até fazer uma máxima mais recente, né? A gente teve uma última máxima que era na região de R$10,40 aí, ela chegou no melhor momento R$10,25, então temos uma resistência em R$10,40, mas a grande resistência aí para a JBS são os R$10,68, R$10,70, por onde passa a média de 200. Se a gente conseguir romper esses R$10,70, aí, meu amigo e minha amiga, a gente vai dar uma belíssima engatada, porque está falando aí de resistência semanal, de média de 200 no gráfico semanal. E aí abre um espaço aí espetacular para mais altas, a gente podendo chegar até uma barreira de uns 11,50 aí. Vale a pena dar uma olhada com carinho em JBS. Quantidade de altas teve Fleury, Cirela, VEG, Qualicorp, que também vem demonstrando aí uma resiliência, aguentando bem o tranco. Boa noite, Andréia Silva, seja bem-vindo ao fechamento do mercado. Vamos falando agora de parte gráfica. E aí,
Qualicorp, ela conseguiu sustentar a região de R$14, R$14,05, e acima dessa marcação aí, na máxima de 14,80, ela consegue ganhar um pouco mais de pressão, rumo aí em direção à faixa de R$15, R$15,30. Após isso, ela pode bater os R$15,60. Então, olho vivo, somente olha o campo de baixo desse papel se vir a perder os R$14, R$13,98. Aí a gente engata uma pressãozinha um pouco mais para baixo. Continuidade, a gente teve lojas Renner, Croton e Cosan com as maiores altas. Maiores baixas, a gente teve Vale 3, R$ 56,95. O ativo chegou a engrossar bastante, chegou a estar um pouco mais feio, chegou ao fundo aí de 56 cravadinho, nem conseguiu chegar no 55,82 e conseguiu já mostrar uma recuperação, né? Chegou a estar bem pior a queda dela, foi fechar em 2,43 de baixa, foi a maior baixa do índice, mas demonstrou poder de reação e se conseguir romper aí a região de 57,40, pode dar uma corridinha para 58,40, 58,30. Então vale a pena também acompanhar esse ativo e ver como ele vai reagir, principalmente com relação ao mercado chinês, como é que ele vai se comportar, e aí vocês vão ter uma noção do potencial ou não potencial de alta ou de queda para o papel da Vale. CSN seguiu a onda, seguiu o fluxo, foi a segunda maior baixa do dia, 9,76, 2,40 de queda. O papel conseguiu sustentar na média de 8, que está em 9,76 no fechamento. Se perder, vai buscar 9,60, 9,65, onde está a média de 20. O canal de alta ainda se mantém firme, mas a perda da média de 20 pode chamar quedas aí mais relevantes, que podem levar o ativo até 9,10. Então, vale a pena olhar com carinho também. Bradespar aí, a CSN com essas condições. E agora vamos falar da Bradespar, porque óbvio, se Vale caiu, Bradespar segue o fluxo, segue a tendência. O ativo caiu aí 2,21, foi a terceira maior queda do dia. E aí seguiu a tendência da Vale, que tem peso relevante aí na holding do Bradesco. E o papel performou a 33,13 na mínima e foi fechar a 33,63, mostrando também reação, ficando acima da média de 8. A questão só é que a gente tem a média de 20, que nos bate ali de cima para baixo em 35,25. Então precisa ter um olho, um carinho bem bacana. Se a gente conseguir romper a faixa de R$34, a gente pode chamar uma comprinha bacana. O ativo pode ir para a região dos 34,50 e depois buscar esse topinho aí recente. E eu acho que seria uma boa ideia. Campo de baixa, perdeu R$33, R$32,90. A gente dá uma funilada aí e pode buscar até a média de 200 períodos, que está em R$31,81. Tendo o primeiro suporte antes na região de R$32,60. Vale ressaltar. Quantidade de queda aí, as maiores quedas do dia teve Cielo, teve MRV, Petrobras, Smile, CVC, Uzi Minas e Eletrobras Ordinária. Falando de Petri 4 ativo, mais um dia de reme-reme. Hoje ela conseguiu na mínima ficar quase ali nos 25,75, fez mínimo 25,81, máximo 26, fechamento em 26,30 e máximo em 26,48. Ainda engasgado o papel, somente sem te perder 25,75 vale uma venda para 25,25 ou acima de R$27, como eu venho comentando, vale uma nova compra. Até lá é esse AUEzinho aí, o risco bem alto, o ativo subindo e descendo, causando aí mais transtorno do que alegria, porque você ficar tentando acertar ali o ponto zero, porque 1,5% é complicado, ainda mais um monte de resistênciazinha picada, não tem um espaço bacana. Eu não gosto desse tipo de ativo para esse momento, ainda mais com esse risco aí, em relação ao risco-retorno que não está atrativa, na minha opinião. Maiores volumes do dia, Petri 4 fez 2,28 bilhões de reais, o maior volume do dia. Vale 3, 1,175 bilhões, o segundo maior volume. Banco do Brasil, 549 milhões aí, 40,03, o ativo foi fechar a 0,45% de alta, terceiro maior volume do dia. Não conseguiu ainda emplacar uma alta, precisa obviamente aí romper maiores níveis, como eu falo, romper pelo menos aí agora, escapou R$40,30, te dá uma corridinha aí para 40,75, nada demais, e aí somente acima disso a gente engata uma pressão boa de compra, aí o ativo pode chamar aí uma puxadinha relevante para 41,30 e até mesmo, quem sabe bater aí os últimos topos em 42,60, 43,40, beleza, galera?
Agora, mais negociadas, Petri 4, 59.852 negócios. Vale Ordinária, 40.007 CR, 40.659 CCR, figurando aí com um dos maiores números de negócios do dia. Não é a primeira vez, então, olho na CCR. Parece estar com uma pressão. Ontem que ela deixou uma figura de definição muito grande, hoje ela clareou um pouquinho mais para subir, para romper, precisa ir acima da faixa de R$11 para poder buscar a média de 200 que está em R$11,41 hoje. Então, olho nela. Suporte, óbvio, é o suportezinho que ela teve, a mínima de hoje, 10,60. Se perder, vai buscar bem curtinho, 10,50, e após esse número vai querer cair para 10,40. Você vê que está bem picadinho o suporte, e somente após a perda aí desses 10,40 fica muito claro que ela vai querer buscar a faixa de 10,10 e até engrossar na faixa de 9,90. Campo para cima é o que eu falei. Média de 200 é o que ela quer buscar, principalmente se for acima de R$11, que fica na região de 11,42, 11,41 aí, a média de 200 de CCRO3. Galera, eram essas as informações para passar para vocês. Tomem cuidado, né? Esses últimos dias vão continuar em alta volatilidade. Começa os balanços amanhã, vamos ter Fibria cantando no ouvido de vocês. E assim, vai ter extrema volatilidade, tomem cuidado, né? Até para traders mais experientes também tá dando calor, né? Operadores, analistas em geral estão sofrendo, mas é porque a gente está muito próximo aí de definição de presidente da República, então ficam aquelas apostas, o investidor estrangeiro deu na saída, saiu fora. A gente ainda não tem notícias ainda com relação a como está o investidor estrangeiro no dia de hoje, se ele fez aí mais uma continuidade de sair fora ou se ele conseguiu botar algum recurso para dentro. Ainda não tenho as informações aqui, ainda não peguei essa, mas amanhã eu consigo trazer para vocês sem problema o que rolou, o que rodou. Então foquem, Fibria e VEG vão abrir aí as questões de balanços do Ibovespa. Vale a pena ficar antenado nesses papéis com questões de movimentos muito bruscos, muito fortes, sendo de mais de positivo ou de mais de negativo. Oportunidades surgem nisso e aí você precisa ter, além de perspicácia, também um controle emocional muito forte, que eu sempre mostro, sempre prego aqui, que você precisa ter sangue frio e controlar o seu emocional para evitar grandes perdas. Então tenha uma estratégia bem montada antes, saiba o porquê você está entrando e tenha literalmente o seu setup já pronto também. Em que momento eu entro no papel, em que momento eu saio. Desenha isso tudo antes para você, deixar bem claro para que você não se surpreenda ou fique alterando, movimentando as coisas para você não se descontrolar. Pensar em alterar só em um nível mais à frente e mesmo assim necessita de muita, mas muita perícia para que você não fique aí com o seu emocional te complicando, atrasando sua vida e causando transtornos, porque aí o emocional vai jogar contra você ao invés de jogar a seu favor. Mas saiba que se você tiver o seu mental bem preparado, seu mindset bem forte e uma estratégia boa, você tem grandes chances de sair vencedor no mercado em quaisquer condição mensalmente. Não fique pensando só em um dia não, pense no seu saldo mensal. Ele que tem que ficar positivo, isso que é o mais importante. Não uma questão de perder em um dia, ganhar no outro, mas foque em um período pelo menos, nessa rede de um mesinho, veja como é que você está com suas operações. Se estiver bem, parabéns. Se você não estiver legal, contate a gente auxilia você a transformar, melhorar, incrementar. Ou se você quer entrar no mercado de alguma maneira, sua hora é agora, seu momento é agora. Estamos aqui para lhe auxiliar e dar suporte para que você consiga aí entrar nessa jornada do mercado de ações e conseguir bons retornos, bons números, que essa é a nossa missão. Ok? Um grandíssimo abraço a todos, uma excelente noite. Nos vemos amanhã na abertura do mercado às 9h30. Ok? Um grande abraço a todos, excelente noite mais uma vez e tchau!